volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de suplementação. E no bloco anterior, a gente finalizou falando de cafeína. E eu vou apresentar mais uma vez os médicos que fazem parte desse nosso debate de hoje, que é o nefrologista e nutrólogo Dr. Alexandre Dias Pinto Coelho, o endocrinologista Dr. Hamilton Junqueira Júnior e o nefrologista Dr. Alexandre Carvalho Pinto Coelho. E eu gostaria que vocês então falassem um pouco sobre a cafeína, doutor Alexandre. Bom, a cafeína ela é utilizada dentro desse meio esportivo basicamente para duas coisas. Uma, o Hamilton falou, para o ganho de energia, né? Ela diminui o cansaço, ela aumenta a disposição, o paciente consegue treinar por mais tempo e também por uma suposta ação termogênica. O que seria isso? A termogênese é parte do nosso metabolismo, ela responde mais ou menos por 10% do nosso metabolismo, e ela teria uma ação no sentido de aumentar essa termogênese, o que levaria a uma perda de peso. Ambas as coisas são parcialmente verdade. De fato, a cafeína leva, sim, a um aumento da capacidade de treino do indivíduo. Por outro lado, cobra um preço. Pode levar a uma taquicardia, pode levar a arritmias cardíacas, irritabilidade, ansiedade, até quadros depressivos. E do ponto de vista da termogênese, se você imagina uma coisa, um bom termogênico aumenta em 10% o gasto com a termogênese. Se a termogênese corresponde a 10% do nosso metabolismo, ela vai aumentar 10% de 10%, ou seja, 1%. Você vai ganhar 4 rodelas de tomate a mais por dia na sua dieta e vai ficar taquicárdico, ansioso. É o tipo do negócio ruim. Então, existe hoje muito folclore em cima disso. Os pré-treinos, eles se baseiam essencialmente em cafeína, em efedrina, que é mais, Hamilton? Betalanina, citrulina, arginina. Arginina, ornitina, AKG, é uma série de substâncias hoje. Eu tô achando que nós vamos ter que fazer vários programas sobre esse tema, porque realmente não dá tempo de falar tudo. Mas, então, o que eu acho importante? Porque, pelo que vocês estão falando, mesmo quando é prescrito, já existe um sinal de alerta. Agora, o que a gente vê muito é a pessoa nem procura orientação. É na própria academia o que o amigo está tomando, ele aproveita, ele aprende, ele pesquisa na internet, ele compra pela própria internet. Então, às vezes, o risco é até maior porque a pessoa nem fez uma avaliação prévia. Seja, né, com o médico dele, com o cardiologista, com o endocrinologista, para ver as condições que ele está para poder receber isso. Aí acho que essa falta de orientação é um risco ainda maior. Isso é o que mais assusta, sabe? Quando me convidaram para ver o programa, eu fiquei super motivado, porque exatamente a gente às vezes fica sem um canal para falar isso, sabe? Porque quando chega o paciente no meu consultório para tentar fazer um tratamento de suplementação, um tratamento esportivo, eu fico muito feliz. Porque a estatística mostra que só 5% procuram um médico, procuram um nutricionista para fazer isso. A maioria faz por conta própria, faz numa academia. E o grande problema disso tudo, Márcia, é que essas substâncias, elas são usadas em um meio de saúde, que é a academia. Um meio de jovens, que pode tudo, que tem testosterona alta, adrenalina alta, eu posso tudo, eu tenho foco, eu tenho disposição, eu tenho energia, eu sou invulnerável. E não é assim. São substâncias perigosas, são substâncias que a diferença dela como remédio, como veneno, é só a dose. Então, não pode ser usada rotineiramente e em grandes quantidades, em grande escala, como está sendo. E eu não estou falando aqui só de anabolizantes, estou falando de suplementos também. Os suplementos, ele tem um poder muito grande. O uso crônico de suplemento, ele vai causar uma série de alterações no nosso organismo. A gente não sabe, o Dr. Alexandre falou aqui, a gente não sabe, não tem um trabalho indexado científico de uso dessas substâncias em altas doses em humanos. Durante um período longo. Durante um período longo. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão acontecendo e o fruto disso aí vai vir para o futuro. E em relação, só queria comentar do pré-treino, que é muito importante isso, o pré-treino, essas substâncias, elas causam uma dependência psíquica na pessoa. Que a pessoa vai treinar com pré-treino e a pessoa vai treinar sem pré-treino é completamente diferente. Então, quando ela usa o pré-treino, ela não se cansa, ela tem mais disposição, tem mais energia, tem mais vitalidade. Sem o pré-treino, ela não consegue fazer, às vezes, 2/3 do que ela fez. Então, ela fala, eu preciso do pré-treino para treinar. Quando não tem pré-treino, eu não consigo treinar. Então, cria o quê? Cria uma dependência mesmo, psíquica mesmo daquela substância que é estimuladora. E no nosso organismo tem uma regra em endocrinologia que chama-se feedback.
tudo que você está dando para o seu organismo, ele não vai produzir. É. E essas substâncias são ergogênicas, as produzem catecolaminas, energia mesmo. Adrenalina, adrenalina. né? Se você está tomando isso, o organismo não produz. Na hora que você tira aquilo do indivíduo, para de tomar e o efeito dela passa, o seu organismo fica sem produzir. Então você fica mais down, lento, mais para baixo. mais... Aí você vai, automaticamente, você fala assim, poxa, eu preciso tomar de novo aquilo. E vira esse ciclo vicioso. Certo. A gente falou aqui inicialmente das proteínas e tem um que também é muito utilizado, que é a creatina. Existe algum risco? E a primeira coisa que as pessoas fazem quando estão utilizando a creatina é exatamente fazer um exame de sangue para ver se tem excesso de creatina, porque está muito relacionado. A creatina ela tem essa relação com a saúde renal. Mas a pessoa que está consumindo creatina, lógico que ela vai produzir mais creatinina. Existe risco? Olha, só para conceituar, né? A creatina é uma enzima muscular que repõe o ATP, que é uma substância que ajuda na contração muscular, né? Que é a nossa molécula de energia, né? A nossa fonte de energia, E né? a creatinina é o fim do metabolismo da creatina. Então, ela é eliminada pelos rins. E a velocidade de eliminação é que a gente vai conseguir mensurar o funcionamento renal, né? Tá. Então, o paciente que faz uso de creatina, os primeiros trabalhos, esses pacientes que faziam uso de creatina, todos faziam uso de várias outras substâncias em conjunto, né? Então, tem muitos trabalhos de lesões renais e, inicialmente, atribuía-se muito à creatina a causa dessa lesão renal. A gente sabe que tem uma dose indicada para uso de creatina, né? Em torno de, se eu não me engano, em torno de 2 gramas por dia, ou 3 a 5. 3 a 5, né? Você tem a dose de carregamento antes, que é maior. de ataque e depois de né? manutenção, né? O que a gente vê é que tem pessoas que usam muito mais do que isso. Os trabalhos mais recentes, eu até peguei um trabalho da revista da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que fala, a conclusão é que não há evidência que o uso de creatina em doses preconizadas em pessoas saudáveis possa causar doença renal. Tá? Okay. Essa que é assim, uma conclusão mais atual. Ótimo. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque essas a doses creatina é uma dos suplementos que interage com medicação e que também tem um potencial diurético intrínseco, né? Então, o uso abusivo pode estar associado aí, sim, com lesões, inclusive renais. Inclusive, né? Engraçado, todos esses que vocês citaram, ou tem a ver com a diurese, que a gente está relacionando aí com a pressão arterial, ou tem a ver com a cafeína, taquicardia. Então, um risco cardiovascular aí grande também associado, tem, né? E, na verdade, complementando, o grande problema é que a gente vê o paciente, às vezes, chega para nós, não, eu estive no nutricionista, eu estive no nutrólogo, ele pediu uma ureia creatinina e são normais. A creatinina só se altera no sangue depois que o paciente perdeu em torno de 20% a 30% da função renal dele. Na verdade, nós precisamos de métodos mais sensíveis para detectar essa possibilidade ou essa doença na fase pré-clínica. Então, tem muitas como vezes, avaliar isso antes disso. Então, eu preciso, por vezes, pedir um clearance de creatinina, que vai ser colhido com a urina de 24 horas, que ele vai mostrar a capacidade filtrante do rim, e uma microalbuminúria, que vai mostrar a perda de albumina pela urina, que é uma proteína, né? Uma perda pequena. Então, se aquilo ali existe, eu já tenho indício de uma doença renal pré-instalada, que a gente chama de DRC1, né? Que é a primeira etapa da doença renal, onde eu tenho função renal normal, mas já tem alteração. Esse sujeito, ele está contraindicado à suplementação proteica. Na verdade, o que eu tenho que fazer dentro do consultório é puxar a dieta dele para uma dieta hipoproteica. Eu tenho que levar ele para uma dieta abaixo da recomendação normal. E isso é possível reverter algum dano que já teria começado? A gente costuma brincar que nefropatia não dá marcha ré, sabe? Então, a gente costuma falar que uma vez instalada a nefropatia, você vai ter essa nefropatia. Só que a gente consegue, muitas vezes, estacionar essa nefropatia. Então, às vezes, um paciente que está lá com uma microalbuminúria, mas tem uma função renal normal, no momento que você institui para ele uma dieta hipoproteica ou usa alguma medicação antiproteinúrica, você zera essa proteinúria, você mantém a filtração dele no nível que está e ele leva a vida assim, normalmente. Por vezes, essa proteinúria até desaparece, né, Alexandre? Sim. E o cara volta a viver dentro de uma realidade normal.
Mas para isso eu preciso realmente de puxá-lo de volta para uma dieta normo ou hipoproteica. A dieta hiperproteica, para o nefropata, ela é altamente nociva. Por isso, Márcia, que é importante, né? A gente está aqui discutindo, 3 médicos discutindo, isso tem que passar pelo consultório médico. Porque, no final das contas, nós vamos pegar as complicações disso. Né? Então, a gente tem que criar um protocolo. Eu não sou contra usar suplemento, não, muito antes pelo contrário. Eu acho, assim, que se for usado de uma forma sadia, saudável, ajuda muito para o atleta. Né? Mas não é feito isso, infelizmente isso não está sendo feito atualmente. Né? Está sendo usado de uma forma muito corriqueira, banalizado demais, uma venda altíssima. E você falou dos 200 bilhões, eu queria só completar isso, mundial, o percentual brasileiro da América do Sul, na verdade, é 3% disso só. Então, você vê quanto que esse mercado ainda vai crescer no nosso país. 3% desse dado aí, que eu tenho esse dado Eles estão de olho no nosso mercado, O maior né? mercado é o mercado oriental, depois o americano, depois o europeu. Então, assim, a gente quer que o nosso paciente, a gente quer fazer uma promoção de saúde, é o nosso objetivo. Claro. Que use com cautela, use com cuidado, passe num profissional exatamente para ver se você tem que tomar suplemento e qual suplemento, em qual dose. Come, e quando, e durante quanto tempo, porque ficar belo, forte, grande, malhado, a qualquer custo, né? Minha avó lá em Conselheiro Lafayette falava assim, por fora filó, filó, por dentro mulambo só. A gente não quer isso. Realmente. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Cai no mesmo lugar. Mas eu acho importante, vou até fazer o seguinte, eu vou pedir para os nossos telespectadores, que realmente a nossa ideia era falar muito mais e sobre cada um. E como não deu tempo, eu vou pedir até ao nosso telespectador, se você quer que a gente continue com esse tema, mande e-mail para a gente, saúde@tvhorizonte.com.br e, inclusive, direcione. Gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre aquilo. Direcione algumas perguntas que a gente convida novamente os médicos a retornarem para a gente continuar esse tema e abordar outros que não foram. Inclusive, um que eu gostaria de ter falado, que era sobre vitaminas. Porque, às vezes, né, a gente toma vitamina. A vitamina não tem problema, a gente precisa. Será que precisa sempre muito suplementar a vitamina? Enfim. Agradeço demais a presença de vocês, a participação, os esclarecimentos e os alertas, principalmente os alertas. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira e quinta-feira às 5 da tarde, sábado às 9 da noite e domingo às 11 da noite. E também pelo nosso site tvhorizonte.com.br a qualquer momento. E não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e também ficar por dentro dos temas do Pense Saúde. E acompanhe as fotos do nosso programa no meu Instagram em @marciahermeto. Obrigada pela companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana. Paz no seu coração e pense saúde sempre.